Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E nessa última madrugada, a Câmara dos Deputados rejeitou a cassação do mandato da Carla Zambelli, que se encontra presa lá na Itália e pode ser extraditada para o Brasil. Foram 227 votos a favor da cassação, 170 contra e 10 abstenções. A grande questão é que, por mais que tenha tido mais voto a favor da cassação do que contra, para Zambelli perder o mandato eram necessários 257 votos, 30 a mais dos 227. E o placar ficou desse jeito porque você teve um grande número de faltas, em especial por parte dos deputados do Centrão. Só entre integrantes do Progressistas, do União Brasil, do Republicanos, do PSD e do MDB, você teve 69 ausências. E foi justamente a bancada desses partidos que contribuiu muito para que logo antes da análise do caso da Zambelli, o deputado federal Glauber Braga do PSOL não fosse cassado. O Glauber conseguisse uma punição mais branda, uma suspensão da atividade parlamentar por 6 meses. Aí muita gente coloca, então foi uma troca, né? O que aconteceu? A expectativa era que os dois fossem cassados, no final nenhum dos dois perdeu o mandato. Isso eu vou analisar mais pra frente. Só que tem uma grande questão, gente. Quando o Supremo Tribunal Federal condenou a Zambelli a 10 anos de prisão pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, essa condenação aconteceu no mês de maio, o Supremo determinou também a perda do mandato da Zambelli e estabeleceu que a perda desse mandato deveria acontecer de forma automática. A mesa diretora da Câmara tinha que ir lá e simplesmente assinar a saída dela do cargo e a posse de um suplente. O Supremo determinou isso porque disse, olha, na Constituição está estabelecido que um deputado federal ele não pode faltar em mais de 1/3 das sessões legislativas do ano. A Zambelli, com condenação para prisão em regime fechado, naturalmente vai faltar em todas as sessões. Então, não precisa nem esperar, já tira o mandato dela de uma única vez. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, discordou desse entendimento do Supremo Tribunal Federal e falou, não, por outro lado, a Constituição estabelece que perda de mandato de parlamentar, depois de condenação, precisa passar por análise em plenário e a gente vai analisar. E ele ficou enrolando e marcou a votação para essa madrugada. Então a Câmara, basicamente, quando coloca isso em votação, está contrariando a decisão do STF, que falou que nem era para coisa ser votada. Em resposta a essa rebeldia do Hugo Motta e também de boa parte da Câmara que apoiou essa postura dele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, derrubou agora há pouco a decisão da Câmara que manteve o mandato da Zambelli. Moraes disse que a perda do mandato é um ato que está previsto na Constituição e que a Câmara deveria apenas ir lá e fazer a confirmação, sem uma análise mais minuciosa. Não caberia aos deputados deliberarem sobre o tema. E o Moraes ordenou, a Zambelli tem que perder o mandato agora e o suplente dela precisa assumir em até 48 horas. Então, gente, isso aí vai dar uma escala na briga entre Supremo e Congresso Nacional, em especial entre o Supremo e a Câmara dos Deputados. Vale colocar que no momento em que você teve a condenação da Zambelli em maio, e o Supremo estabeleceu a perda automática do mandato dela, o Supremo fez isso dizendo que ela certamente iria faltar. E agora, em dezembro, ela já faltou. A Zambelli já tem o número de faltas para perder o mandato. Então, mesmo a decisão tomada pela Câmara, sem você considerar essa ordem do Alexandre de Moraes, o esperado já era que a mesa diretora da casa fosse lá e tirasse o mandato da Zambelli, mesmo com votos não suficientes para cassação, porque ela já faltou. E aí, quando é por falta, é mesa da Câmara que decide e acabou. Alguns até colocariam, mas com a cassação do mandato, a Zambelli fica inelegível. Perdendo o mandato por causa do número de faltas, aí não tem inelegibilidade. Mas nesse caso, a Zambelli já está inelegível também. Ela já está inelegível por causa da determinação do Supremo em maio, que determinou coisas separadas. Primeiro, ela perder o mandato e também perder os direitos políticos. Até mesmo porque ela passa a ser enquadrada, com condenação em última instância, na lei da ficha limpa. E mais do que isso, você tem processo muito adiantado contra a Zambelli correndo no Tribunal Superior Eleitoral, que certamente leva a uma cassação, digamos, adicional dos direitos políticos dela. Então não tem muita conversa, tá? Vamos ver qual vai ser a reação do presidente da Câmara, Hugo Motta, a tudo isso.
O grande fato é que essa madrugada, com a suspensão do Glauber Braga e a não cassação da Carla Zambelli, foi uma madrugada de derrotas inacreditáveis para o presidente da casa, Hugo Motta. Ele insistiu em pautar os dois casos sem fazer nenhum acordo sólido com os partidos políticos, em especial do seu próprio grupo do Centrão. E aí aconteceu o inverso do que ele desejava. O objetivo do Hugo Motta era muito simples. Vamos encerrar o ano resolvendo tudo isso que está pendente, e a solução que ele queria para esses dois casos é que tanto Carla quanto Glauber perdessem o mandato. Esse desejo do Hugo Motta só se reforçou com a ocupação que o Glauber fez da mesa diretora da casa ao longo da tarde de ontem, de antes de ontem já. Então o resultado saiu completamente o inverso, tá? O que salvou o mandato do Glauber foi um acordo capitaneado pelo PSOL. O PSOL conversou com os partidos do Centrão e falou assim, olha, vota para suspender o Glauber. Não vota para tirar o mandato. E aí, mesmo quem era a favor de tirar o mandato ficou inseguro de que essa estratégia estava dando muito certo, de que tinha muito deputado aderindo a ela, e aí preferiu votar para suspender, para garantir que pelo menos suspenso o Glauber seria. Então teve até gente do PL que votou pela suspensão. Tá? Aí tá se colocando, a Secretaria de Relações Institucionais do governo teria prometido liberação de emendas. Pode ser que isso tenha tido um peso. Como que a gente vai saber? Vendo se as emendas, que são impositivas, seriam liberadas de qualquer jeito, mas se elas vão ser liberadas agora de imediato, que seria o que o governo daria em troca. Se isso acontecer, certamente é uma das explicações pela não cassação do Glauber Braga. Se não acontecer, quer dizer que não teve um peso. Isso aí é conversa. É conversa do pessoal da oposição. Além da coisa das emendas, a gente falou, trocaram o Glauber pela Carla. Não dá pra dizer isso, porque os deputados da esquerda votaram a favor da cassação da Carla Zambelli. Os deputados do PL votaram pela cassação do Glauber Braga. A não ser aqueles que preferiram a suspensão, porque queriam que ele pelo menos fosse suspenso. Os que votaram contra a cassação nos dois casos são vários dos deputados do Centrão, que no caso do Glauber votaram pela suspensão, no caso da Carla, boa parte deles, como eu coloquei, nem compareceram para votar. Então, esses deputados, basicamente, aceitaram o acordo do PSOL e chegaram no raciocínio mais básico de todos. A gente não vai suspender o Glauber Braga, a gente não vai cassar o Glauber Braga, perdão, a gente vai suspender, mas aí não dá, a gente fica feio com o PL, com o bolsonarismo, a gente não tomar uma atitude parecida com a Carla Zambelli. Foi basicamente isso que aconteceu. A grande questão é como o pessoal conseguiu fazer esse acordo ir pra frente, e isso vai ficando mais claro. Né? Eu não estou aqui colocando em equivalência o caso do Glauber e da Zambelli, de forma alguma, são casos completamente diferentes, mas do ponto de vista dos deputados do Centrão, é a questão de sinalizar pros bolsonaristas de, tudo bem, a gente suspendeu só o Glauber, com a Carla também vamos pegar leve, tá? O efeito prático é que ela vai perder o mandato de qualquer jeito, porque o Moraes decidiu ou porque ela perderia por falta depois. E fica inelegível por outras razões, independente de ter cassação aprovada, tá? A irritação com o Hugo Motta é gigantesca. A desorganização dele ficou muito evidente ao longo dessa última semana, colocando essas questões em votação sem fechar um acordo adequado. E quem tá mais revoltado com o Hugo Motta é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que apoiou a eleição do Motta. A questão é que o Lira, ele tem o Glauber como praticamente o seu inimigo número 1. O Glauber sempre atacou muito o Arthur Lira. E aí, ele ficou muito irritado com a inabilidade nessa situação toda, com todos os acontecimentos dos últimos dias. Uma irritação que já vem se avolumando desde que o Hugo Motta assumiu a cadeira de presidente da casa. Isso ainda vai dar bastante o que falar e vamos continuar observando, tentando entender melhor exatamente o que aconteceu na votação de ontem. Como eu falei, ainda tem pontos obscuros aí. Certo, gente? Espero que tenha ajudado a esclarecer. Se não ajudou, se alguma coisa não ficou clara, comente aqui embaixo que eu posso tentar explicar melhor. Grande abraço a todos e até a próxima.